Esperar os irmãos entrarem. Espero que aqui dê certo. Lamentações 3, versículo 25. Ok, espero que agora estabilize. Bom, nós estamos falando então que lamentações, no contexto de disciplina, de dor, de angústia, serve ao propósito de trazer esperança e trazer direção para o povo. Porque muitas vezes nós ficamos como que perdidos quando estamos sofrendo, paralisados, e precisamos de uma palavra de direção, uma palavra de encorajamento, que é o que ele faz aqui. Então ele fala no verso 25: bom é o Senhor, bom é aguardar a salvação do Senhor, bom é para o homem, dando direção, dando assim encorajamento para o povo. E nós paramos justamente nesse ponto, falando que Jeremias está fazendo aqui uma separação entre aquele que busca Deus e o que não busca Deus, o que serve a Deus, aquele que não serve a Deus, querendo colocar para os seus ouvintes o seguinte: vale a pena servir a Deus, vale a pena buscar a Deus, nós precisamos de Deus. Essa é a ênfase então de Jeremias. E ele é o nosso Pai soberano, para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Ou seja, todo ser deve estar envolvido na busca de Deus. Não somente uma busca mecânica, uma busca formal, mas tem que ser uma busca da alma, do coração, uma busca completa, com fervor e perseverança. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Esperar em Deus, buscar a Deus. Buscar não é naquele sentido de não sei onde ele está. É invocar a presença. É clamar pela presença. E aí fica a pergunta: será que nós estamos esperando em Deus ou no homem? Será que nós temos buscado a Deus de todo o nosso coração? Silenciar. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. A salvação na Bíblia, ela tem vários aspectos. A palavra em si pode significar qualquer livramento. Pode ser o equivalente de livramento. O Senhor me salvou, quer dizer, o Senhor me livrou de uma certa situação. Aqui não é então aquela salvação da alma em Jesus Cristo que ele está falando, porque ele aguarda isso. Bom é aguardar a salvação, a manifestação do favor de Deus, da restauração de Deus, o momento em que Deus irá abençoar de uma forma especial o seu povo. Bom é aguardar a salvação do Senhor. E isso em silêncio. Aqui está uma grande dificuldade nossa. Porque às vezes nós falamos que aguardamos, mas não aguardamos numa quietude, numa dependência. Por exemplo, às vezes nós oramos
logo depois da oração, já demonstramos ansiedade em cima daquilo que nós oramos. O modo como nós ficamos depois que nós oramos fala muito se nós realmente oramos entregando para Deus ou não. Aguardar a salvação, e isto em silêncio. Hoje todo mundo quer falar, né? A pessoa às vezes nem sabe muito do assunto, mas quer falar, quer jogar na rede uma frase de efeito que viu, quer opinar, todo mundo quer opinar sobre tudo, todo mundo quer escrever sobre tudo, quer falar, quer fazer tudo. A vida cristã não é assim. A vida cristã é um silêncio no sentido de dependência diante de Deus. Aguardar a salvação, e isto em silêncio, dependência. Nós aguardamos a nossa salvação no sentido de consumação, a salvação da nossa alma, do nosso corpo, né? Isso que nós queremos dizer. A salvação do homem como um todo. Nós somos salvos em Cristo, plenamente salvos, plenamente seguros da nossa salvação. Contudo, essa salvação, ela caminha para uma consumação. Ela é certa, ela é segura, ela é plena, mas ela caminha para uma consumação. Então nós podemos dizer o seguinte: nós somos salvos em Cristo. Deus já nos perdoou todos os nossos pecados. E há um outro sentido em que nós seremos salvos, ou seja, seremos libertos de toda a presença do pecado, toda a presença dos males deste mundo. Devemos aguardar esse dia glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo em silêncio também. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. E nesses dias que nós estamos vivendo, essa expectativa, esse clima, essa tensão, é muito difícil cumprir esse verso, aguardar a salvação em silêncio. O comum é ficar estressado, o comum é ficar ansioso, o comum é ficar inquieto, o comum é descontar nos membros da família a tensão que sente e sofre. Quantos de nós estamos em silêncio aos pés do Senhor Jesus, como Maria, que escolheu a boa parte? Precisamos então buscar a Deus, esperar em Deus, silenciar, aguardar em silêncio, tranquilizar o nosso coração. O homem orgulhoso que procura ultrapassar, mudar e realizar por si mesmo. O cristão verdadeiro, ele ora, entrega com fé nas mãos de Deus e espera nele. Abra, por favor, no Salmo 109, exemplo de Davi. Olha quanta coisa ele sofreu. E narra aqui nesse salmo: Ó Deus do meu louvor, não te cales, pois contra mim se desataram lábios maldosos e fraudulentos, com mentirosa língua falam contra mim. Cercam-me com palavras odiosas e sem causa me fazem guerra. Em paga do meu amor me hostilizam. Eu, porém, oro. É isso que Jeremias está dizendo, olha só. Lábios maldosos, fraudulentos, língua mentirosa, está sendo odiado, guerra contra ele, hostilidade. Eu, porém, oro. É a forma como nós devemos enfrentar essas coisas, essas tribulações, essas dificuldades, essas lutas. Eu, porém, oro. O mundo está assim, as pessoas estão assim, as coisas estão assim. Eu, porém, oro.
Outra coisa que é importante e Jeremias nos diz aqui é suportar. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Se nós nos deixarmos levar pelos filmes, pelas fotos do Facebook, do Instagram, jovens que conseguem viajar, jovens que conseguem, que fazem isto, que fazem aquilo, que estão se aventurando na vida, nós podemos pensar conforme o mundo e não conforme a Bíblia. Porque veja, bom é para o homem o que? Suportar o jugo na sua mocidade. E qual é a imagem ou qual é a cena ideal que nós imaginamos para os jovens? A sociedade, o mundo, o sistema, imagina uma cena de prazer. Ah, ele é jovem, deixa ele curtir a vida. Ele é jovem, deixa ele fazer todas estas coisas. Depois casa, depois fica responsável. Quantos de nós já pensamos assim, olha, depois eu sirvo a Deus, agora eu quero aproveitar a minha juventude, eu quero ter o meu final de semana, eu quero ter as minhas isto, as minhas aquilo. E Jeremias fez o que? Ele suportou o jugo como profeta de Deus. Você não vê em Jeremias estas cenas comuns de uma juventude legal, uma juventude proveitosa, prazerosa. Você vê um homem ali suportando a rejeição. Nós temos que ter muito cuidado para nem as redes sociais, nem os filmes, o conjunto dessa obra toda não influenciar o modo como nós vemos a juventude. João diz: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, tendes vencido o maligno e a palavra permanece em vós. Não caia, portanto, no feitiço desse mundo. Olha só o verso 28. Assente-se. Então está falando do moço lá do verso 27. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Verso 29 ainda diz: ponha a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que o fere, farte-se de afronta. Solitário, silencioso, fique em silêncio. Vocacionado, Deus pôs sobre ele isso. Humilhado e afrontado. Coitado desse jovem, né? Ficar sozinho, ficar em silêncio, suportar esse peso que Deus colocou sobre ele, ser humilhado, ser afrontado, coitado. No sentido de compaixão devemos ter para alguém que está vivendo assim. Mas coitado não. Como Deus vê? É muito importante pensarmos isso. Como o homem vê e como Deus vê. Como Deus vê Jeremias na sua mocidade. O que é uma mocidade feliz segundo Deus? E se pensarmos não agora, mas depois, diante do trono, o que eu fiz da minha vida? Ah, eu não suportei ficar sem os meus amigos. Eu não suportei, eu não aguentei isso. Eu não fui forte o suficiente. Eu não suportei ficar lá em silêncio. Eu não suportei o meu chamado. Eu fugi dele. Porque eu queria as coisas deste mundo.
Eu não suportei tanta humilhação. Não suportei afronta. Até que ponto, meus irmãos, nós estamos dispostos a viver como discípulo, segundo os termos do Sermão do Monte? Bem-aventurados que choram, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurado quando mentirem, disserem todo mal contra vocês. Suportar, aguentar. Não somente suportar essa vida um tanto pesada, procurando paz em Deus. Em Deus. Ele é a nossa paz. Ele é a nossa alegria e Ele é a nossa segurança. Mas suportar também a tribulação como um todo, mas isto com esperança. Nós não suportamos a tribulação de uma forma assim, eu vou aguentar isso aí. Não. Nós suportamos a tribulação, ou devemos suportar a tribulação com esperança em Deus, com alegria em Deus, com paz em Deus. Mas como suportar tamanha tribulação, como era o caso aqui, de morte, de abuso, de sangue correndo nas ruas da cidade, como ele mesmo coloca, o exílio, escravidão, o reino de Israel ali desmoronando, o reino do norte já, o reino do sul, aqui no caso, o reino do norte já tinha caído nas mãos da Assíria. Como ter esperança num momento como esse? Aí começa então o versículo 31. O Senhor não rejeitará para sempre. Louvado seja o Senhor. A disciplina de Deus tem um tempo. Tem um tempo. Sabe Deus o quanto nós precisamos. Mas que tem um tempo. O interessante é que o povo foi para a Babilônia, num ato de disciplina de Deus, mas lá na Babilônia Deus os alcançou e abençoou. Tanto que alguns nem quiseram voltar, porque a vida, graças à bondade de Deus, estava boa lá na Babilônia. Guarde isso no seu coração, o Senhor não rejeitará para sempre. Deus muitas vezes pesa a mão como um ato de disciplina, mas Ele alivia depois também. Ele não rejeita para sempre. A disciplina de Deus é temporal. A disciplina de Deus não é sem medida, não é desgovernada, não é irrefletida, não é explosiva como a nossa muitas vezes. Disciplina temporal e misericordiosa. Veja o verso 32. Ainda que entristeça a alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias. Lembra, irmãos, quando Deus estava disciplinando lá o povo, porque Davi havia feito aquele censo irrefletido, pecaminoso, orgulhoso? Diz o texto que o Senhor não conseguiu mais pesar a mão sobre o seu povo. A ilustração humana ela é sempre menor do que se refere a Deus, porque Deus é infinitamente maior. Mas para o nosso entendimento ajuda um pouco. O pai, a mãe, que realmente ama o seu filho, nunca tem prazer em disciplinar o seu filho. Que gostoso, vou disciplinar ele. Então esse pai não ama. Disciplinar fisicamente, eu estou dizendo. Ou até tirar alguma coisa que a criança gosta, ela chora, chora, chora. Mas no caso da disciplina física, o pai e a mãe que realmente ama faz isso com pesar. Lamenta ter acontecido.
Esse sentimento de disciplina com pesar, que é o que Jeremias está colocando aqui. Ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Mesmo no contexto da disciplina, mesmo no contexto daquela idolatria toda de Israel, Deus estava temperando com amor. Não era só uma receita de ira de Deus, de ódio, de rejeição. Era amor, misericórdia, compaixão. Ele disciplina de uma forma então temporal e de uma forma misericordiosa. Misericórdia grande de Deus. Sabemos que é mesmo, porque basta olhar para a nossa própria vida. Não precisa olhar para a vida do outro, para Israel nesses dias e tal. Olha para a sua própria vida e eu olho para a minha própria vida e vejo como Deus é misericordioso. É estranho, até eu diria, Deus ser misericordioso com o nosso pecado. O que seria mais fácil de entender é o seguinte: ele julgar, condenar todo mundo. Todo mundo merece condenação, todo mundo merece a ira de Deus. Aí você pensa, no meio da disciplina, Deus tem compaixão, tem misericórdia e a sua disciplina é temporal. Cremos porque está escrito. Louvado seja o Senhor pela sua misericórdia, pela grandeza da sua misericórdia. Foi isso que Jacó disse. Engrandeceste a tua misericórdia para comigo. As misericórdias do Senhor que não têm fim. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Versículo 22, Jeremias está dizendo, nós merecíamos todos sermos consumidos pela ira de Deus. Pela sua misericórdia, porque Ele é um Deus de amor. Ele tempera essa disciplina com compaixão, misericórdia. Veja o verso 33. Não aflige, nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Deus não tem aquele prazer que não está falando do Pai, né? Pecaminoso de entristecer, de afligir. Ele não tem prazer nessas coisas. Ele não faz isso de bom grado, ele faz para o nosso proveito. E disciplina com retidão. Agora Jeremias ele mostra a coerência da disciplina de Deus. Pisar debaixo dos pés a todos os presos da terra, pisar os prisioneiros. Subverter o direito, versículo 35, perverter o direito do homem perante o Altíssimo. Subverter o tribunal, versículo 36. Subverter ao homem no seu pleito, não o veria o Senhor? Essa é a pergunta, irmãos, que nós fazemos nesses dias. O povo zombando de Deus a valer. Zombando do Evangelho. Os crentes vivendo como descrentes. E nem sabemos se são de fato crentes. O povo longe da casa de Deus. Com picuinha entre os crentes, picuinha. Melindres. O povo adorando a Deus de uma forma distraída, dispersa. A reunião de oração das igrejas quase morrendo na UTI. O povo consumindo tudo aquilo que é pecado. Tudo. Pergunta é, não o veria o Senhor? Caríssimos irmãos e amigos,
que estamos vendo aí é pouco. É pouco. Comparado com a totalidade dos juízos de Deus que nós vemos na Bíblia. Vem mais. Até o dia que virá muito mais. Agora estou falando com você especificamente, não com o mundo, China, Itália, não. Você, Brasil. Você está preparado para encontrar com Deus? O povo gosta daquele versículo: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Né? Lê esse versículo no início do culto, às vezes. Se você ler o contexto desse verso lá em Amós, é juízo. Deus está dizendo: conserta a tua vida antes que eu venha. Sua vida está mudando? Será que você poderia ser classificado como um crente carnal, nos termos de Paulo? Um crente fraco, mundanizado? Pensemos nos nossos próprios pecados e depois vamos colocar em cima disso o final do verso 36, não o veria o Senhor? Jeremias está dizendo: vocês fizeram tudo isso e Deus não ia fazer nada? Ele não é como nós, pisando os prisioneiros, tratando com falta de humanidade, de decência, perverter o direito, subverter o tribunal, verso 36. Deus não vê. Você acha que Deus não viu o que foi feito aí no carnaval? Você acha que Deus não está vendo o que estão fazendo com o culto dentro das igrejas? Você acha que Deus não está vendo o que a igreja evangélica brasileira se tornou? Não o veria o Senhor? Deus é justo juiz. Deus é um Deus de retidão. Deus é um Deus santo. José disse: como pecaria contra Deus? Como? O Senhor disciplina então com soberania, verso 37. Quem é aquele que diz e assim acontece, quando o Senhor o não mande? Babilônia invadiu Jerusalém, Nabucodonosor levou até os utensílios do templo, colocou naqueles templos pagãos da Babilônia. Mas diz Daniel, mesma coisa que Jeremias está colocando aqui: o Senhor entregou. Quem faz alguma coisa, ou quem fala alguma coisa que não esteja dentro da permissão geral de Deus? A disciplina vem na soberania de Deus. Olha o verso 38. Acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? O mal aqui não está falando de essência, né? Como se Deus fosse o autor do pecado. O mal seria assim a desgraça. Você ler o livro de Apocalipse, você vai ver que a peste procede de Deus para produzir arrependimento. É melhor sofrer e se arrepender dos pecados do que não sofrer, continuar vivo e depois ser condenado para sempre. De Deus procedem todas as coisas. Aquilo que nós chamamos de bem, aquilo que nós chamamos de mal.
procede do Altíssimo. Deus está num lugar tão alto, essa ideia do Altíssimo, né? Tão alto, tão alto, tão alto, que não conseguimos alcançar. Por isso que fala Altíssimo. Para além do homem é o nosso Deus. Deus disciplina também com um propósito. Veja o verso 39. Por que, pois, se queixa o homem vivente? Como os irmãos sabem, eu não gosto de discussão política dentro da igreja. Eu não gosto de apoiar nada dentro da igreja. Eu acho que a igreja é lugar de estudar a Bíblia e não temas. E depois cita um versículo ou outro. Não, aí não está estudando a Bíblia. Vamos estudar a Bíblia, vamos ler os versículos, estudar o texto. Não Bolsonaro, Lula, China, Estados Unidos, etc. Isso devemos conhecer, devemos ler, devemos ouvir, ficar por dentro, etc. Mas aqui eu quero dizer o seguinte: muita gente está se queixando do outro. Há razões para isso, há sentido, sim. Mas o que Jeremias está dizendo aqui é o seguinte: antes, olhe para o seu próprio coração. Sim, eu orei para Deus pesar a mão e fazer justiça sobre alguns, inclusive alguns países. Nós vamos ver no próximo estudo como esse capítulo termina. Veja o verso 64. Tu lhes darás a paga, Senhor. E ele está clamando para Deus derramar isso. Mas neste momento de confissão, nesse momento de quebrantamento, ele levanta uma pergunta para todos nós aqui também. De que se queixa o homem vivente, ou seja, o mortal? A culpa é do outro, a culpa é do país, a culpa é da China, a culpa é do Bolsonaro, a culpa é do Lula, a culpa é do ministro da Saúde, a culpa é do Dória, a culpa é... Aí vai. O culpado é sempre o outro, até Satanás. Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. É muito fácil falar do outro e não olhar para si. Alguém poderia dizer, nesse contexto aqui, a Babilônia veio porque faltou administração, política, por isso que eles vieram. Faltou isso, faltou aquilo. Jeremias está dizendo, todos nós contribuímos para que esta desgraça acontecesse. Quer se queixar aí de tudo? Pense primeiro nos seus próprios pecados. Paulo diz lá em 1 Coríntios 11, quando vai participar da Santa Ceia, que é uma das coisas que eu mais tenho lamentado nesse período de isolamento, mas acho que tem a sua necessidade, sim, é a falta da Santa Ceia. É algo que realmente faz falta a Santa Ceia para o corpo de Cristo. Não tem como fazer isso virtual, né? Não tem como falar para cada crente aí pegar o seu pãozinho. Mas Paulo diz lá em 1 Coríntios 11, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. No momento da Santa Ceia, examine-se o homem a si mesmo. Não examine o pastor, o presbítero, o diácono, o irmãozinho que está do lado, a irmãzinha que está do outro banco, a criança que está correndo. Não, examine
a si mesmo. Para de se queixar do outro, crente. Queixe-se do seu pecado na presença de Deus, confesse o pecado, lamente o seu pecado. Muitas vezes no aconselhamento pastoral, quando estou aconselhando ali o casal e a esposa fala 500 coisas que o marido fez errado, o marido fala também 500 coisas que a mulher faz errado e tal, quando os dois estão separados. Aí, em certo momento, fala assim, mas o que você acha que você faz errado? A pessoa tenta buscar alguma coisa. Por quê? O olhar está treinado para criticar o outro, para avaliar, não para ajudar, para criticar, para avaliar, julgar, subjugar, submeter. O olhar não está voltado para o próprio coração. Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Veja o verso 40. Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Levantemos o coração juntamente com as mãos para Deus nos céus, dizendo: nós prevaricamos e fomos rebeldes, e tu não nos perdoaste. Vamos olhar, irmãos, para nós mesmos. Vamos confessar os nossos pecados não de uma forma geral, mas específica. Vamos mudar os nossos caminhos. Esquadrinhemos. Olha aí, esquadrinhemos. Vamos provar. Vamos olhar para os nossos caminhos e pensar o que glorifica a Deus nisso tudo. O que eu preciso mudar. Quando levantar as mãos em adoração, que o coração se levante a Deus para Ele transformar este coração, para dar um novo coração, para escrever e gravar a sua lei nos nossos corações. E vamos confessar mesmo o nosso pecado. Nós prevaricamos, nós adulteramos espiritualmente, Senhor. Fomos rebeldes à Tua aliança. Que se queixa o homem, se queixe cada um dos seus próprios pecados, olha para si. Até porque muitas vezes a gente está se queixando disso, daquilo, e Deus não vai mudar nada, vai continuar do mesmo jeito até o fim. O que Deus quer é que isso seja usado para mudar o nosso próprio coração, dentro da soberania de Deus. Jeremias então está dizendo, no meio da miséria, do pó ali, da desgraça de Jerusalém, vamos voltar para Deus. Vamos voltar para o Senhor. Vamos colocar o nosso coração na presença dEle. Porque Deus é rico em perdoar, diz Isaías. O pai não fez um inquérito para o filho pródigo. O pai não ficou examinando. O pai não quis juramento de que o filho não ia mais fazer aquilo e tal. O pai correu e abraçou, recebeu de volta. A gente se parece muitas vezes mais com quem? O outro irmão. Que quer justiça, que quer reclamar do outro, que examina o outro, que fica pensando, deveria ter feito, não deveria ter feito. O filho voltou quebrantado, quebrado, e disse: pai, pequei. Se o Senhor me tratar como um dos teus servos, para mim já é muito. O pai o tratou como o filho que voltou. O abraçou,
colocou um anel, mudou as vestes e fez festa. Meu irmão, volte para Deus. Ele não te rejeitará. Se a disciplina estiver pesada, saiba que esse peso é para o bem. Esse peso é porque Deus nos ama e nós precisamos disso. O Senhor não rejeitará para sempre. Através do Senhor Jesus, este novo e vivo relacionamento com Deus é possível. Bom é aguardar a salvação do Senhor. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele. Bom é para o homem suportar o jugo. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Amém. Vamos orar. Ó Pai bondoso, grande é a tua fidelidade. As tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, condenados, fulminados por tua ira santa. Ó Deus, ensina-nos a viver. Ensina-nos a voltar. Move, Senhor, o nosso coração para que voltemos. Como disse Oséias, vinde, voltemos ao Senhor. Que essas palavras não sejam vazias. Por causa do nosso pecado, nós estamos caídos, ó Pai. Perdoa-nos, ó Deus. Grande é a tua fidelidade. Grande, Senhor, é a tua sabedoria. Que nós possamos examinar o nosso próprio coração, ó Deus. Confessar os nossos pecados. Que nós possamos abandonar o pecado. Sejamos cheios do teu Espírito. Que a nossa vida seja um culto a Ti, seja uma oferta a Ti. Tem misericórdia do teu povo, ó Deus. Tem misericórdia de nós. E obrigado pelo teu perdão, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe a todos. Foi um prazer estar com vocês. Agora eu acho que a transmissão ficou mais segura. Quem puder ler esse livro de Lamentações, Deus vai falar poderosamente. Domingo que vem tem mais, às 9 horas, vamos terminar este capítulo. Vamos terminar este capítulo de Lamentações. Eu vi que quando termina aqui a gravação, dá para salvar, então quando termina fica ali na página, né? Para quem quiser assistir depois, quem entrou depois, pode assistir desde o começo. E compartilhar também, né? Hoje teremos adoração, 18h30. Obrigado, Edu, pelo retorno aí. Disse que a gravação ficou ótima. Que bom. Vou gravar na cozinha agora. Palavra maravilhosa do nosso Deus, né, Luciana? Vai ao encontro das nossas necessidades. Então, adoração 18h30 hoje, vamos entrar novamente, Bíblia, Inário, vamos adorar ao nosso Deus. Eu acho que foi John Wesley que disse o seguinte: a Bíblia que eu leio é mais atual que o jornal de hoje. Então parece que Jeremias está escrevendo exatamente, parece não, ele escreveu exatamente para o que nós estamos vivendo também, né?
Deus abençoe Marlon, seu pai, sua mãe, que Deus guarde eles, sua família toda, Mateus, Maia, Deus abençoe irmão, Penha, Arnaldo, Júlia, Deus abençoe. Deus abençoe Ademir. Thalia esteve com a gente também, Deus abençoe. Sua mãe. Ô, tia Rosa, Deus abençoe. Não sabia que a tia Rosa estava aí, que benção. Marcelo, deixa eu ver qual Marcelo que é. O Marcelo da Camila, Deus abençoe Marcelo. Eu tenho muito amigo Marcelo. Mas tá ali com a Valentina, Deus abençoe. Eu faço a transmissão no celular, fica um pouco pequena ali. Jéssica, Deus abençoe. A Jéssica fez uma pergunta importante. Seria no Instagram ou no Facebook. No Instagram apenas de quinta, né? Quando eu fizer, nem sempre será possível. Mas quando fizer vai ser de quinta lá no Instagram, atingir um outro público. Toda glória a Deus somente. Deus abençoe Dulce, Myron, Dandara. Deus abençoe vocês. Palavra abençoada. Amém. Louvado seja Deus. Silvia. Bom domingo, Libânia. Deus abençoe e guarde nosso irmão diácono, Zé Maria. Bom saber que os irmãos estão acompanhando aí. Deus abençoe César. Deus abençoe vocês. Da área da saúde, né? Deve estar trabalhando aí. A saudade vai aumentando, né? Deus abençoe a Priscila. Guarde a Priscila, o Elton. Cris, Deus abençoe Cris. Deus abençoe Vitória. Louvado seja Deus sempre. Deus abençoe os irmãos, Ivani, Mado Labitari, Brito, Eni, assistiu com as crianças. Daqui a pouco vai o vídeo da Fernanda também para assistir com as criancinhas da UCP. Deus abençoe a nossa igreja, que continue fortalecendo nossa igreja, que os irmãos continuem vivendo o evangelho aí diariamente nos seus lares. E a igreja permanece viva e forte pela graça de Deus. Grande Tércio, Deus abençoe, irmão. Meus irmãos, fiquem em paz, que Deus guarde a vida de todos vocês. É uma alegria estar com os irmãos, é uma alegria também, muito me alegra que amigos estão assistindo, pessoas que não frequentam necessariamente a igreja, por estes meios aqui estão ouvindo o evangelho, né? Que Deus toque nos corações. Às vezes a pessoa não tem aí o desprendimento de ir para a igreja, mas às vezes talvez por aqui, né? Ela vai ouvir a mensagem do evangelho. Muita saudade de não consegue viver sem a comunhão dos irmãos. Não sei como tem essa esquisitice aí dos desigrejados, né? Não tem como ser um crente desigrejado. Deus abençoe, meus irmãos, e compartilhem a palavra de Deus. Seria muito mais fácil no YouTube a transmissão, porque outras pessoas que não têm o Facebook poderiam acompanhar lá simplesmente pelo site. Mas precisa de um número muito alto de inscritos, né? Precisa de 1000 para transmitir em aparelhos assim. No computador não, mas eu tô sem o computador, só tô aqui com o tablet e o celular, então precisa de 1000. Nós estamos chegando a 200, eu acho. Mesmo se a gente incentivasse aí o pessoal se inscrever, eu acho que seria difícil chegar a 1000. Mas beijinho pra Débora e pro Davi da Cidinha, eles estão lá em cima.
Vou mandar para eles. Mas quem puder se inscrever na página lá do Facebook, curtir a página, não sei como, do YouTube, perdão, ajuda. Porque aí a gente pode transmitir quando chegar a 1000 pelo YouTube. Muitos idosos iriam assistir, né? Porque o caminho é mais fácil, é mais simples. Então, se você não se inscreveu, se inscreva lá, por favor, na página da igreja do YouTube. Não precisa clicar lá no sininho para receber as notificações, a não ser que queira, obviamente. E só estou pedindo mesmo para a gente ter esse recurso aí a mais. Deus abençoe o domingo de cada um, que Deus dê força, paciência, que Deus dê tranquilidade, Deus dê esperança no coração de todos. Enfim, que tudo isso nos faça crescer. Deus abençoe os irmãos. Fiquem em paz.